Fala pessoal, qual é a boa? Vocês está no Então Ganhei, um podcast de jogos de tabuleiro para você que gosta de um debate-bola, aquela discussão de boteco, uma conversa igual que você tem com seus amigos na mesa. O quadro de hoje é o Turno Duplo, o nosso quadro de análise mais profunda que tem a participação de 2 integrantes do nosso canal. Diferente dos outros quadros, esse tem uma pegada um pouco mais séria, mas sem perder a leveza característica do nosso canal. Ninguém aqui está querendo falar que existem verdades absolutas e sem dar os nossos 2 centavos de opinião sobre os temas do hobby, apoiando para quem nos escuta de repente descobrir algo novo ou expandir os debates dos assuntos tratados. Meu nome é Davi e eu estou aqui com o Arthur hoje. E aí, Arthur, tudo certo? E aí, galera, e aí, Davi, bora discutir um pouquinho hoje com um pouquinho mais de propriedade. Isso aí. Bom, o tema de jogos pesados ele já foi tratado em diversos podcasts, diversos canais do YouTube. A gente não tem aqui nenhuma intenção de repente falar o que é certo, o que é errado, e sim debater, expandir um pouco mais essa discussão e falar principalmente do quanto isso é, de certa forma, individual. O peso dos jogos ele é algo que não é exatamente concreto e 100% fechado. Existem uma série de formas de enxergar isso e a gente vai falar sobre esses tópicos hoje, começando exatamente sobre o que é o peso de um jogo, né? O que caracteriza um jogo pesado. Então, Arthur, traz um pouquinho aí pro pessoal as premissas do BGG que tratam dessa questão de peso, afinal é lá que a gente vai conseguir enxergar esse ponto do peso. Na Ludopédia, hoje, que é o maior portal de jogos de tabuleiro do Brasil, não tem essa nomenclatura, não tem essa avaliação de peso. Já no Board Game Geek, o BGG, que é o maior canal do mundo, existe ali uma avaliação dos usuários em relação a critérios que vão levar a um peso, mas não quer dizer que esses critérios são 100% apurados. Então, Arthur, fala um pouquinho aí desses critérios e aí a gente debate um pouco o que a gente enxerga deles. Então, a gente usou de base o BGG justamente porque ele é o que traz essa comparação dos pesos dos jogos, né? Primeiro, o BGG classifica de 1 a 5 o peso de um jogo. Essa classificação é feita a partir da percepção que a comunidade tem. Tanto que você pode votar no peso de um jogo. Quando você vai votar no peso, você vai ter as seguintes opções, né? Peso 1, um jogo leve. Peso 2, jogo médio leve. 3, médio. 4, médio pesado. E o 5, pesado. A partir dessas votações, ele vai fazer uma média ali desses pesos e vai gerar um valor. O BGG, ele coloca a partir de 4 como um peso médio pesado. Só que essa é a nossa maior discussão que a gente teve na hora de fazer a pauta. Como é que é tirado esse valor? Como é a partir da percepção da comunidade, ele vai poder trazer uma variação muito grande. Ele não é um número absoluto. A gente usa de base para discutir, mas ele acaba sendo muito pessoal, às vezes, a questão do peso. E aí, justo quando a gente for pesquisar, a gente estava pesquisando sobre a pauta, né? Vendo artigos dentro do BGG, vendo como o sistema é feito, a gente se deparou com algumas postagens que discutem justamente essa questão. Acho que é importante primeiro levantar que o BGG ele tem 2 classificações que a comunidade pode dar para um jogo. Um é a nota ali de qualidade do jogo, que a pessoa entende, que vai de 0 a 10, e esse outro que é o age, ali, né, que é o peso. O peso ele é um número mais absoluto, então se uma pessoa votar 5 e só essa pessoa votar 5, a nota vai ficar 5. É diferente a nota do jogo como um todo, da classificação de qualidade dele, que aí ela vai ter uma média ponderada, que nem cabe a gente entrar aqui, porque a gente tá falando do peso hoje, mas quanto mais pessoas votarem, ela vai ter um equilíbrio diferente. O peso não. O peso é um número absoluto, é a média exata de quantas pessoas votaram. E ele vai levar em consideração alguns pontos, né? Então o próprio BGG, se você entrar na página ali de como funciona o Rate System, né, a parte de avaliação deles, vai falar ali que o peso, para avaliar o peso, a pessoa deveria considerar, não quer dizer que ela considerou isso, porque cada um vai ter ali a sua cabeça, a sua sentença, mas deveria considerar o quanto complexo ou mesmo grande é o manual, o quanto é difícil compreender as regras de acordo com o manual, a proporção de tempo você demora para levar ali a decisão das suas ações, o quanto é difícil você entender como você deve vencer o jogo, o quanto existe de randomness, de aleatoriedade no jogo, quanto menos aleatoriedade, mais pesado, né, na teoria aqui pelo BGG, quanto de habilidade você tem que ter fora do jogo de tabuleiro, então habilidade matemática, habilidade de leitura, habilidade de conhecimentos gerais ou outras são necessárias, e o quanto você precisa jogar antes de realmente você entender ali a percepção inteira e dominar o jogo. Então esses são os parâmetros que deveriam ser levados em consideração para uma pessoa avaliar esse peso de 1 a 5, como você falou. Isso é muito relativo até pela habilidade que o jogador já tem, familiaridade que ele já tem com o hobby. Então uma pessoa que não tem um contato maior com o hobby, para ela qualquer jogo pode ser pesado. Só que essa pessoa estaria no BGG? Isso é algo que a gente tem que questionar também. Quem vota no BGG já são pessoas normalmente que têm alguma familiaridade com o hobby. A pessoa que só joga o banco imobiliário, que conhece apenas as lojas de brinquedo, que não acessa ali o jogo do hobby, como a gente chama, né, que é uma pessoa mais civil ali no mundo dos board games, como costumam chamar, a pessoa que vai acessar o BGG, se acessar, não vai acessar para votar ou para alguma coisa assim, ela vai acessar para ver um vídeo, para pesquisar alguma coisa. Então, a pessoa que entra no BGG para votar, provavelmente já tem um nível de interação com o hobby, não todas, mas pelo menos a maioria, que garante que isso seja puxado um pouquinho para baixo. Então, um Catan, né? Vou pegar um exemplo de um Catan, que é um jogo
extremamente leve, é um jogo de entrada. Mas para uma pessoa que não está inserida no hobby, talvez tivesse um peso 4. Agora, para uma pessoa que já está no hobby, ele vai ter um peso menor. Agora, quem vai votar no BGG? É a pessoa que já tem essa familiaridade com o hobby. Então, o Catan hoje, por exemplo, se você pegar no BGG, ele tem um peso de 2,29. Mas se você realmente pegar pessoas que jogam muitos jogos pesados, isso talvez até caísse. Então, existe ali uma composição dessa nota de pessoas que acessam e já fazem parte do hobby. Esse é um ponto que a gente precisa levar em consideração. E aí, o quanto também a pessoa já jogou ou deixou de jogar, ou gosta de um jogo pesado. A pessoa pode jogar jogo leve a vida inteira, isso não tem nada de errado. E aí a percepção dela de um jogo pesado talvez seja muito maior. Um jogo que talvez fosse médio, para ela pode ser um médio pesado ou até mesmo um jogo pesado. Concorda, Arthur? Concordo. E para além disso também, é interessante a gente colocar uma coisa em perspectiva. Um jogo pesado não necessariamente ele precisa ser um jogo profundo. E um jogo leve, ele pode ser profundo. Dou um exemplo aqui que é o xadrez. O xadrez ele é um jogo simples de regra, que você consegue ensinar para uma criança de 10, 8 anos de idade, mas ele é extremamente profundo. Então, às vezes o BGG ele não vai levar em consideração essa profundidade do jogo. E é algo subjetivo, é uma votação da comunidade, que também vai enfrentar outros problemas. Se um jogo ele é pouco votado, a nota deles às vezes não vai transferir realmente o peso do jogo, que você sente ao jogar. Até retomando, o que você sente ao jogar é uma questão um pouco pessoal às vezes, como o Davi colocou. O Catan, para quem entrou agora, ele é um jogo pesado, mas se eu colocar um Catan para uma pessoa que já joga há muito tempo, ela vai achar tranquilo o jogo. Então, tem essa questão, essa discussão que é bacana a gente ter, né? Agora, esse ponto da complexidade estratégica versus complexidade de regras é algo interessante porque, de alguma forma, pelo menos nesses jogos mais abstratos, famosos ali, talvez seja pela quantidade de pessoas que jogaram, isso foi absorvido pela comunidade em termos de peso. Porque o xadrez, ele é um jogo de regras extremamente simples. Se você for olhar, você entende ali os movimentos das peças e acabou. Estrategicamente, ele é muito pesado e demora muito tempo uma pessoa realmente entender e masterizar. E uma pessoa que joga, não vou nem falar que é uma pessoa profissional, mas uma pessoa que já jogou, sei lá, 15, 20, 30 vezes de xadrez, uma pessoa que nunca jogou, a diferença é um abismo. Quanto mais você joga, mais distante fica isso, até difícil às vezes de você incluir uma pessoa para jogar com você se você já tem uma masterização. Agora, o peso do xadrez no BGG, ele é de 3,65, que é um peso alto, é um peso de jogo médio pesado para pesado. Então é algo que eventualmente as coisas não vão replicar. Se você olhar o xadrez, por mais que eu entenda a complexidade estratégica dele, se você for olhar tudo aquilo que a gente falou, o tempo que demora, a quantidade de regras, o manual e por aí vai, a gente já falou um pouquinho da classificação, não colocaria o xadrez com esse peso tão alto. O Go, que é um outro jogo também abstrato famoso, ele é 3,92, então por mais que o Go realmente é um jogo estrategicamente bastante complexo, eu confesso que já tentei aprender, não consegui aprender ele muito bem, mas de qualquer forma, se eu me debruçasse, imagino que eu conseguiria, porque as regras dele em si não são tão complexas. Agora, estrategicamente, ele é extremamente difícil. Então, essa questão de regras versus estratégia é interessante, porque tem jogos que às vezes têm regras muito mais complexas e um peso muito menor, e às vezes você vai encontrar o oposto também. Fala um pouquinho aí, Arthur, o que você acha dessa questão de xadrez, de Go e outros jogos que, de repente, a masterização está um pouquinho mais complicada do que as regras exatamente, mas o peso às vezes reflete, às vezes não? Eu acho justamente que é algo que a gente tem que levar em consideração quando a gente olha e analisa o peso, porque, de fato, é uma questão de percepção, uma questão de compreender a complexidade de um jogo, compreender se ele é profundo em estratégias, em variações. Então, se eu pego um xadrez, ele vai ter movimentos beirando aí o infinito, né? O que vai trazer uma complexidade pro jogo, mas que depende da masterização. Se eu for jogar aqui xadrez casualmente, ele não vai ter a mesma complexidade. A maioria dos jogos, você consegue trazer uma complexidade boa. Por exemplo, o Rubik Cube, eu sei que tem campeonato de Rubik Cube, inclusive já teve no Brasil algumas vezes. Que é um jogo que você olha, parece fácil de regra, ele é fácil de regra, só que se você pegar para masterizar o jogo, você vai achar um nicho dentro do nicho dentro do nicho de um jogo que até pode levar uma complexidade de peso às vezes para ele. Então eu acho que é importante a gente ter isso em mente. Varia bastante da percepção, da vivência da pessoa, de quanto ela está disposta a investir. Então quase todos os jogos conseguem ser complexos de certa forma, eu acho. Então, mas, por exemplo, nessa questão, xadrez versus alguns jogos modernos, por assim dizer, o Five Tribes, peguei aqui como exemplo, ele tem um peso de 2,84, então ele está ali em médio leve, médio leve para médio. Eu acho ele um jogo relativamente
complexo, não é difícil, já joguei com pessoas que não faziam parte do hobby, inclusive. Five Tribes é um jogo que tem mancala ali, você tem as 5 tribos, cada tribo tem um poder diferente, cada local que você ativa tem um poder diferente, cada gênio que você pega tem um poder diferente, então acho que ele tem um nível de complexidade ali, em termos de regra, grande. E a estratégia dele, lógico, não é igual a de um xadrez, mas ele tem ali uma questão de movimentação, que até gera bastante demora, às vezes nos turnos, é uma das reclamações das pessoas que às vezes jogam, porque ele tem um pouco desse tom abstrato ali da mancalha, aí você vai levando, tem uma série de possibilidades de jogada. Então eu acho difícil realmente você avaliar alguns jogos pela comunidade, né? Você falar que o BGG ele traz esse peso. Se eu for olhar, sei lá, tô novo no hobby, aí eu vou pegar, pô, queria ver um jogo aqui pra comprar pelo peso. Acho que a pessoa, se ela fosse escolher só por isso, ia ser um pouco esquisito, mas que esse é um dos componentes. Eu olho, às vezes, o peso de um jogo pra saber se eu tenho interesse ali em me aprofundar nele ou não, porque eu gosto de jogos mais pesados. Aí eu olho um Five Tribes 2.84. Ao mesmo tempo que pra mim, que gosta de jogos pesados, talvez não desperte tanto interesse, e ele é um jogo interessante, pra uma pessoa que está ali, às vezes começando no hobby, ela pode achar que é um jogo mais simples do que ele é. Eu acho que ele é um jogo um pouquinho mais complexo. Então, realmente, essa individualidade, ela é bastante complexa de você entender quanto que ela é válida, né? O quanto que você pode levar em consideração ou não. É abstrato demais, né? A gente falou de um jogo abstrato como é o xadrez, outro jogo abstrato, de certa forma, que é o Five Stripes, e a avaliação do peso, ela me passa que é um pouco abstrata demais, a percepção é individual demais, e você não tem critérios efetivamente mensuráveis, mesmo no BGG. Você tem uma régua ali que fala de 1 a 2 é tanto, de 2 a 3 é tanto, de 3 a 4 é tanto, mas você vai olhar outros textos, outras referências, e essa tem uma variação maior. Então a gente mesmo aqui no episódio, a gente vai falar eventualmente de alguns jogos pesados para consideração, a gente está considerando 3.51. Então até 3.5 a gente está considerando que é um jogo médio ali, 3.51 em diante a gente está falando de médio pesado ou a mais do que isso ali, jogos pesados. Então essa vai ser a nossa classificação. E aí a gente já parte de uma classificação nossa, então sempre tem ali embutido o que a pessoa tem como percepção, tem como premissa, e não necessariamente uma coisa que você pode falar que é efetivamente palpável. E aí dessas percepções, dessas definições que o BGG coloca ali, né? Vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, né? Aqui fala um pouco do manual, né? Então, quão complexo é o manual, ou até mesmo quão fino ou maior, né? Mais grosso ali é o manual, e o quanto você consegue absorver as regras por ele. Eu acho que aí tem um ponto. Primeiro, que pode ser um manual extremamente mal escrito. O jogo pode ser muito leve, tem um manual péssimo, acontece muito, a gente sabe quanto tem manuais ruins por aí, e aí o jogo vai se tornar mais pesado na compreensão. Realmente isso acontece, né? Eu tive a oportunidade ali de ter o Robinson Crusoe, a versão mais antiga, e nossa, o manual dele é terrível para você. E ele já é um jogo pesado, não é um jogo leve, mas ele é um jogo que parece 10 vezes mais pesado porque o manual dele era péssimo. Agora tiveram revisões, o manual ficou melhor, mas essa questão do manual ela é bastante importante também. O que você pensa disso aí, Arthur? Tanto a qualidade do manual, mas até mesmo quão grosso ele é. Não tô falando de um manual de 100 páginas, como é o caso, acho que daquele jogo de guerra do norte da África, não me recordo o nome, ele tem 100 páginas de manual, mas vamos falar da base normal ali do jogo. Olha, eu acho que é uma boa métrica, às vezes, para você compreender o quão complexo pode ser o conjunto de regras. Mas também tem jogo que tem um manual fininho e pode ser até mais complicado. Mas, de forma geral, eu acho que faz sentido você olhar para o tamanho do manual. Só que também tem essa questão, como o Davi colocou, de se ele é bem feito ou não. Porque existem manuais que são fininhos e muito mal feitos, e manuais que são grossos e são bem feitos. Mas eu acho que é uma métrica interessante, justamente porque quanto mais complexo o jogo, em questão de peso, ele tende a ter um manual mais cheio, né? Não é uma obrigação, mas ele tende a ter um manual mais cheio. E se você pegar os jogos que a gente vai comentar aqui ao longo do episódio, a maioria deles vão ter manuais mais calibradinhos. Pelo menos um manual ali de umas 10, 15 páginas, para começar a brincar de ser um jogo pesado. Às vezes tem até 2, 3 manuais, né? Então você tem a Fantasy Flight, faz isso bastante. Você tem o manual, aí você tem um manual básico, um manual introdutório, e ainda você tem um compêndio, às vezes de termos, ou às vezes da história, do lore ali do jogo. Então isso também acaba, às vezes, agregando. Aí vem a questão do tempo. Então, tanto o tempo que você gasta planejando as suas ações, e aqui até não fala, mas acho que o próprio tempo da partida, né? Um jogo de 15 minutos, você não vai chamar normalmente de um jogo pesado, diferente de um jogo de 4 ou 5 horas, apesar que o War pode ser 4, 5 ou jogo infinito, e não quer dizer que ele seja um jogo pesado, mas de qualquer forma, falando aí principalmente dos jogos modernos, que tem ali um parâmetro de tempo, de início, meio e fim, normalmente o tempo de um jogo ele também vai dizer um pouco sobre o peso desse jogo. Então fala um pouquinho disso, Arthur. Você acha que o tempo, tanto o tempo que você demora para fazer sua ação, se ele gera ali o AP, análise parálise, né, que é o tempo que você fica parado pensando numa jogada, ou o tempo total da partida, interfere também no peso do jogo? Interfere bastante nessa percepção, e também às vezes até o tempo de você explicar o jogo para outra pessoa. Eu, como
acho que o Davi também, né? É uma das pessoas que explica os seus jogos no grupo. Às vezes, se o jogo ele é muito complexo, ele vai exigir até que a pessoa que vai ensinar para as outras invista um tempo em pensar em como eu vou explicar aquele jogo, em criar uma narrativa para explicar. Então, os jogos complexos e pesados, eles vão demandar um tempo grande de mesa, um tempo grande, às vezes, de arrumar as peças e até um tempo grande de explicar. Aí tem o terceiro ponto que eles colocam aqui, que é o quanto você precisa pensar para melhorar ali, para ter oportunidade e chance de vitória. Eu acho que esse até casa também com o tempo que você com o quanto você precisa jogar para masterizar. Eu acho que esses tópicos eles andam um pouco conjunto, então eu vou até trazer, né? O quanto você precisa efetivamente ali de pensamento para improve, para evolução ali da sua jogada, e ao mesmo tempo o quanto você precisa de tempo para masterizar um jogo. É o caso do próprio xadrez que a gente falou, é um jogo de regra simples, mas que você precisa de muito tempo jogando, estudar, tem livros sobre o assunto, que você pode realmente se aprofundar e mergulhar nas estratégias para entender o feeling do game, para realmente conseguir ali ser um adversário de qualidade. Então essa questão da estratégia do jogo e do quanto você precisa jogar ali até ser uma pessoa que conseguiu compreender efetivamente como chegar a um caminho de vitória é bastante importante também, correto? Correto, corretíssimo. Análise e parálise é um termo que é muito usado, que se aplica muito em jogo pesado, né? Que no momento que você para, você olha todas aquelas possibilidades, aquelas contas e fala, bom, agora eu tenho que me planejar para fazer essa ação. E aí isso vai trazer uma complexidade maior. E geralmente, quanto mais você joga o jogo, melhor você vai se tornando nele. Só que isso não tira a complexidade que esse jogo vai ter. Agora vem um polêmico aí, a questão do randomness, né, da aleatoriedade. Um jogo que tem aleatoriedade, ele não pode ser um jogo pesado, será? Aqui ele fala para levar isso em consideração, eu concordo, porque eu acho que o jogo, quando ele tem um fator de sorte muito alto, ele tira o controle, e se não tem um controle, tem menos peso, mas eu fico pensando se tem jogos que tem uma alta sorte, aleatoriedade ali, apesar de serem coisas diferentes, sorte e aleatoriedade, mas vamos tratar aqui nesse momento como um bolo só, e que são pesados, eu não consigo lembrar. Eu conheço um bom exemplo, que é o High Frontier. No High Frontier, ele é um jogo de espaço, que você vai criar naves e comprar patentes, montar essa nave, e você vai lançar essa nave para o espaço para explorar. Em alguns pontos do mapa, você vai ter checks de radioatividade. Que se você não tiver um certo resistência à radioatividade, você pode jogar um dado, dependendo do número que sai, você perde a sua nave e você perde seu progresso de 5, 6 turnos. Então, existem jogos, e no próprio High Frontier tem outros momentos que você vai rodar dados para ver se você consegue ou não passar e conseguir efetuar essa ação. Eu considero o High Frontier um jogo com uma sorte considerável, que vai te atrapalhar e que vai mudar ali a dinâmica do jogo. E ele é um jogo bem pesado, né? No BGG ele tá com 4.81. E ele tem uma questão de sorte boa. Agora você falando, eu lembrei do Twilight Imperium também, que é um jogo, sei lá, pode demorar ali suas 7, 8 horas às vezes, e você pode perder um baita conflito importante na sua estratégia numa rolagem de dados. Isso gera uma frustração às vezes, né? Sei lá, você tá jogando ali, aí você planejou todo o negócio, e aí quando você vai ver, uma rolagem de dados ou uma carta infeliz ou qualquer coisa que for nesse sentido. Outros jogos que vem à cabeça também, o Eclipse, que é bem parecido com o Twilight Imperium, nesse sentido de ser um combate, ter dados. E o Twilight Struggle também tem um componente de dado ali que você consegue mitigar, mas ainda às vezes vai depender de uma rolagem. Então, são jogos pesados que vão trazer um elemento de sorte também. Geralmente, esses jogos vão ter alguma forma de você mitigar, se recuperar, conseguir limitar essa sorte de alguma forma, né? Mas é um componente que é presente e eu acho que não tira o mérito de ser um jogo pesado ou não. O Davi do presente precisa falar pro Davi do passado que a pergunta dele foi meio idiota, porque a gente foi pensando numa série de exemplos possíveis. Eu lembrei do Guerra do Anel também, que tem a mesma situação. Rebellion. Rebellion. Vários jogos que são pesados e tem um fator sorte relativamente alto. Não vou dizer que ele é, lógico, igual você jogar um Don't Stop, Can't Stop, aliás, que você joga o dado e acabou, mas tem um fator sorte bem considerável. Pode para algumas pessoas ser bem negativo ou não, tá dentro da experiência, mas você passar ali 5, 6 horas, às vezes perder por uma rolagem de dado mal estruturada, mal feita ali, né? Mal feita não, porque você não tem controle nenhum. Entra num quesito também que o jogo, às vezes pesado, ele pode ser bastante frustrante. Se eu jogar um dado e perder uma partida de 15 minutos, de meia hora, porque eu rolei o dado e tirei um, precisava de um 6, beleza, vou abrir a mesa e jogar de novo. Agora, depois de 6 horas isso acontecer, é bastante frustrante. Então, eu acho que não é uma pergunta burra, Davi, porque justamente não é óbvio isso. Porque tem gente dentro do hobby que tá mais tempo, que olha um jogo pesado que tem algum tipo de sorte, ou qualquer jogo, na verdade, e já descarta. E pessoas que não estão dentro do hobby ou começaram agora, às vezes não tem essa noção do impacto que a sorte pode ter ou não
dentro de uma partida de um jogo, como é que ela vai interagir com os outros mecanismos do jogo. É uma questão de gosto também, tem gente que curte mais sorte, tem gente que não curte. Mas isso não vai impedir o critério de um jogo ser pesado ou não. Eu não sei se eu usaria esse quesito especificamente do BGG aqui em relação à aleatoriedade para avaliar peso realmente. E aí o último, uma vez que a gente já falou do último, na verdade, que era a questão de quanto você precisa jogar para masterizar, então tem um último aqui agora, que é o quanto você precisa ter de conhecimento técnico, de habilidade fora do jogo. Também não sei se eu concordo. Acho que alguns jogos vão puxar isso. Por exemplo, o Alquimistas, ele é pesado ali por conta do própria estrutura do jogo, mas a parte lógica dele, para quem não jogou Alquimistas, ele é um jogo que tem ali uma parte de raciocínio lógico, você precisa cruzar elementos para descobrir qual é a poção, então um euro com parte de raciocínio lógico, e ele puxa muito essa necessidade de você ter um certo conhecimento de raciocínio lógico e conseguir transitar nesse conhecimento para que você domine o jogo, então ali entra. Mas eu vou jogar um outro jogo de raciocínio lógico, sei lá, mais leve, tipo Cryptid. Ele é um jogo leve, apesar de ter essa mesma situação para comparar raciocínio lógico com raciocínio lógico. E tem outros jogos, sei lá, o Etop. Etop você precisa ter um conhecimento ali que é de conhecimentos gerais, né, de informações gerais, dependendo de qual Etop você pega. É um jogo de trivia, de perguntas, né, que você tem listas ali para responder. E ele é um jogo extremamente leve, festivo. Então também não sei se eu consideraria essa questão de technical skill, que é como o BGG coloca, para avaliar o peso de um jogo. Eu acho que justamente alguns jogos vão exigir algumas técnicas, né? Algumas habilidades matemáticas, de noção espacial, de ordem, de lógica, mas não é uma obrigatoriedade também. Dou um exemplo aqui de um jogo chamado Ricochet Robot, que é um jogo de 99, que tem uma complexidade de 2,38 no BGG. Ele é um jogo que você vai empurrar os robozinhos num tabuleiro. E, cara, é um jogo que eu sou péssimo, porque tem que ter uma noção ali de espacial que eu não tenho. E ele não é um jogo pesado porque necessita ter essa habilidade de noção espacial. Então acho que alguns jogos, a maioria dos jogos pesados, necessita você ter um pouco, sim, de uma noção matemática, de compreender algumas questões, mas é questão de treino também. Quanto mais você joga, mais você se acostuma com essas lógicas. É que de todos que a gente falou, além da questão da aleatoriedade, acho que esse é um pouco menos pra mim, porque eu consigo pegar habilidades específicas e comparar em jogos pesados e leves, e elas meio que vão estar similares, né? Então, como eu falei, o Cryptid com o Alquimista, se você pegar habilidades, às vezes, sei lá, habilidades espaciais do Banquete Aldin, que você tem o Tetris ali, com o Patchwork, também, não sei, de repente, acho que as pessoas estão comentando, né, que estão ouvindo a gente, de repente comentam e mudam minha percepção, mas eu acho que essa parte de technical skill aqui, de habilidade técnica específica, vai variar muito de jogo para jogo, e não acho que ela vai trazer necessariamente o peso ali do jogo. Mas legal, acho que a gente chegou em várias conclusões não absolutas. O que a gente sai disso realmente é que a percepção do indivíduo sobre peso, ela é bastante mutável. Então, nesse primeiro bloco aqui que a gente vai falar um pouco do que é peso de um jogo, caracteriza um jogo pesado, a gente consegue, na verdade, concluir muito pouco, porque é praticamente uma ciência mais social ali do que uma ciência exata. Realmente é uma questão que vai variar por uma série de questões, e isso vai permear a nossa discussão inteira. A gente vai falar de alguns outros tópicos agora, a gente não vai poder perder de vista isso, que a percepção do indivíduo sobre o peso, ela é fundamental para que a gente entenda ali se um jogo é pesado ou não, e isso vai variar da experiência desse indivíduo, do grupo de jogo que ele tá inserido, do quanto ele já jogou, e até daquele momento. De repente ele foi jogar um jogo às 3 da manhã, depois de passar o dia inteiro, sei lá, dançando num bar, e chegou cansado e foi jogar. E aí a percepção de peso dele vai ser completamente diferente do que se ele tivesse num domingo de tarde relaxado ali. Então a questão fisiológica também pode impactar na avaliação de peso de um jogo. Beleza? Fechamos essa parte, Arthur? Fechamos, bora lá. Arthur, vamos falar um pouco então de uma questão que é bastante pegada aí quando a gente fala de jogadores de jogos pesados, não dos jogos, aí é a comunidade, que é a falsa elitização, né? Se existe uma ou não, e aí eu já parto, né, falando de falsa porque eu não acredito que existe, uma elitização de quem joga jogos pesados. Quando eu digo que não existe, não é porque as pessoas não consideram, porque eu não acho que existe mais importância ou menos importância para quem joga jogo pesado. Jogador é jogador. Se a pessoa quer jogar só Dixit pro resto da vida dela, ela não é menos jogadora do que quem joga o High Frontier, por exemplo. Mas você acha que tem um menosprezo de quem joga jogos pesados em relação aos demais jogadores? Na prática, não existe elitização. As pessoas jogam aquilo que elas estão confortáveis. Ninguém é obrigado a jogar um jogo leve, ninguém é obrigado a jogar um jogo pesado. Mas as pessoas, às vezes, vão destratar. Eu já vi alguns casos
gente falando, não, esse jogo é ruim porque é muito leve, não vou jogar isso, não sei o quê. Então, é complicado, né? São pessoas tratando pessoas, e os hobbies, em geral, trazem uma coisa de um fã-clube, às vezes, que a pessoa vai defender muito. Mas eu acho que, na prática, a galera... São poucos que fazem isso, mas às vezes são poucos que são muito vocais. Sim, e assim, não tem nada errado a pessoa jogar só jogo pesado também, né? Tem às vezes, mas o fulano não joga o jogo leve. Tranquilo, né? De repente é diversão. A pessoa está no hobby, a gente já tem que trabalhar a nossa vida aí, né? Ganhar nosso salário. Agora, no momento de hobby, a gente também ser obrigado a fazer uma coisa que a gente não gosta, porque vai ficar chato pra um, chato pro outro. É complicado. Então, a pessoa não joga party game. Ok, ela não se diverte com party game, então ela quer jogar um jogo mais pesado, não vejo problema nenhum. Mas você falar, e muita gente fala isso, né? A pessoa não é jogadora. Isso acontece muito nos videogames digitais, né? O jogador que joga jogos de futebol no videogame não é um gamer. A pessoa que joga no celular apenas não é um gamer. Quando na verdade não. As próprias pesquisas que tem anuais ali sobre jogos eletrônicos, elas classificam as pessoas como gamers, como jogadoras, independente da plataforma que elas utilizem. Elas podem utilizar o celular, elas podem utilizar o PC, elas podem utilizar o console, elas vão ser jogadoras. A mesma coisa que se aplica pro board game. Eu acho que a galera às vezes se esquece um pouco que é um hobby, né? É pra divertir. E se tá divertindo o outro sem atrapalhar a sua própria diversão, não tem porque você ficar cutucando e sendo chato, né? É muito comum, isso lembra muito a época de 2010, 11, que tinha a página de Facebook do Xbox, do PlayStation, a galera se brigando. E acho que isso traduz muito menos no board game, mas ainda é possível ver uma galera que menospreza carteado, menospreza jogo mais leve, jogo party. E justamente, você tem que fazer aquilo que você se diverte. Ninguém é obrigado a jogar nenhum tipo de jogo. E aí vem a questão, quanto mais pesado realmente o jogo é melhor? Não é uma métrica que necessariamente é verdade. Porque o jogo tem alguns jogos pesados que são complexos por ser complexos. Até um exemplo que se deu no comecinho, que é aquele Campanha pelo Norte da África. Ele não foi feito para ser jogado, ele era mais um experimento ali, uma brincadeira. Então, não necessariamente um jogo complexo, um jogo pesado, ele é um bom jogo. Um bom jogo, ele vai partir muito da percepção que você tem. Se eu for pegar, por exemplo, jogar Dixit, eu vou ter um treco. Eu não gosto de jogar Dixit. Eu não gosto desse tipo de jogo. Mas a gente que adora. E o Dixit é um jogo leve. Não tem nenhum problema ele ser leve. Não tem nenhum problema você gostar e eu não gostar. O peso não se traduz diretamente como melhor ou pior. Eu também concordo, assim. Aí, lógico, como a gente falou no começo, a percepção individual. Se um jogo é mais pesado, ele é melhor? Pra mim, sim. Eu gosto mais de jogos pesados, eu gosto. A gente vai falar depois um pouco de por que as pessoas gostam de jogos pesados, mas eu me sinto melhor jogando jogos pesados. Pra mim, eles trazem mais diversão. Eu prefiro jogar uma partida de 4 horas de um jogo pesado do que 5 partidas no mesmo tempo, que vai ser possível ali, de um jogo mais leve ou de outros jogos mais leves. Mas é uma percepção minha, né? Não quer dizer realmente que isso gabarita ali a qualidade ou mesmo a dificuldade de design de um jogo. Você desenvolver um jogo, às vezes, mais simples, você precisa tomar cuidado com balanceamentos, né? Para falar um azul. O azul é um jogo abstrato ali, que é extremamente simples, mas o nível de balanceamento até chegar ali, com certeza não foi simples, porque você precisa tomar um cuidado com o fator diversão, para ele não ficar simplório, ele ser um jogo simples, mas agradável, e também precisa tomar um cuidado com o balanceamento desse jogo, que tem muito menos camadas, e num jogo mais pesado, às vezes você vai ter muito mais camadas para balancear também, mas uma coisa às vezes puxa a outra, então não quer dizer que o pesado é simples, quer dizer que ambos têm as suas complexidades de design também para levar a qualidade e a diversão. E aí tem gente que fala, ainda nessa linha da elitização ali, que a pessoa que não gosta de um jogo pesado é porque não tem capacidade para entender, ou capacidade para aguentar ficar 3 horas, 4 horas jogando, que pode ser verdade, às vezes a pessoa não tem capacidade, mas ela não tem o gosto, não tem saco, né, usando aqui a palavra certa, para ficar 4 horas sentada jogando alguma coisa, às vezes ela gosta de coisa ali de 15 minutos, são características. Então essa questão de não ter capacidade também é bastante falada, né? A pessoa não gosta de tal coisa porque ela não compreendeu, a pessoa não tem inteligência suficiente para jogar isso, por isso que ela não consegue apreciar. Quase como se fosse o estado ali de, sei lá, as pessoas que falam mal do funk porque gostam de música clássica, né? Fica uma Eu ainda vejo isso como uma elitização dentro do público. O que você entende disso, Arthur? Eu compreendo justamente que a galera é chata, né? Tem casos de pessoas que eu conheço que são engenheiros e mexem com programação, com conto o dia inteiro, e quando senta pra jogar, fala, eu não quero pensar. Eu já pensei o dia inteiro. Eu quero sentar aqui e ficar de boa.
Então, não é sobre capacidade, é sobre o que a pessoa quer ter como experiência. É o que ela tem disponível para doar naquele momento do hobby. Tem gente que prefere jogar jogos menores, pequenos, mais rápidos, e tem gente que prefere sentar e queimar a cabeça, justamente porque ela pode se sentir mais desafiada, ela pode querer compreender aquilo de uma forma mais estratégica. E o último ponto nessa questão da elitização, dessa falsa elitização, é o se sentir exclusivo, se sentir diferentão, ou até mesmo uma questão de camada social, porque o jogo pesado, normalmente, ele é mais caro. Existem jogos, sim, que às vezes são um pouco mais acessíveis, muitas vezes até por eles já chegaram com preço maior, eventualmente foram caindo, ou não. Alguns poucos jogos pesados, eles têm um custo um pouco menor, mas normalmente ele é um jogo mais caro. Então tem essa questão, eu sou exclusivo, eu sou de um clube diferenciado, eu sou diferentão, eu jogo mais coisas mais complexas do que o outro, eu estou acima. Você percebe isso também, Arthur, as pessoas com esse tipo de mentalidade? Existe bastante gente que acaba levando para tentar ser o diferente dentro do hobby. Eu já até vi alguns casos de pessoas que tentaram subverter isso. A pessoa fala, não, agora eu só jogo carteado porque eu prefiro essa estratégia mais simples, eu prefiro me esmiuçar esse jogo que só tem poucas regras. Então, eu acho que é até um movimento um pouco natural de algumas pessoas de querer se encaixar dentro de uma coisa específica para ela se tornar uma diferentona. E também existem casos de pessoas que se sentindo excluídas porque todo mundo curte um tipo de jogo mais pesado e aquele amigo não curte jogo tão leve, e o contrário às vezes acontece também. Eu tenho grupos de amigos que não jogam pesado e às vezes eu tenho que sentar e jogar coisas mais leves com eles, mesmo que não seja meu gosto. Às vezes para divertir, para dar uma risada. Então acho que existe um pouquinho disso sim. Legal, e bom, pra te fechar esse bloco aqui, queria falar que você é uma pessoa de luz, eu não faço isso, eu não me divirto jogando party game, eu não jogo, eu vou ser aquele cara que vocês vão falar que é chatão, porque eu vou ficar no canto enquanto as pessoas jogam party game, serei, mas é o que eu falo, assim, eu vou buscar aquilo que me diverte. Então, se a galera tá jogando party game, eu não tenho problema nenhum em ficar assistindo ali quietinho, mas eu procuro não jogar porque realmente não me traz diversão. Então não é elitização, gente, você está ouvindo isso, eu não me sinto melhor do que quem joga party game, eu só não me divirto jogando party game. Então isso é uma coisa que não vai acontecer de eu abrir mão ali pra jogar um party game pela galera. Já fiz bastante, mas hoje em dia eu já não faço mais mesmo. Mas eu acho que essa vai ser uma das conclusões desse episódio, né? Que a gente vai ter mais pra frente. É questão de gosto, do que te diverte. Eu consigo sentar numa mesa mais leve, dependendo do jogo e do público, e jogar ali e me divertir. Às vezes você não sente, tá tudo bem. Eu acho que é uma questão de percepção própria, do que você gosta. E, se eu não vou poder aproveitar o meu hobby, eu vou poder aproveitar o quê da minha vida? É isso, mas olha, editor, que no caso serei eu, coloca uma música triste nessa hora, eu vou falar, as pessoas olham pra mim e acham que eu sou uma pessoa chata, que eu sou uma pessoa que não quer congregar ali com um grupo. Eu simplesmente não gosto de party game. Esse é meu manifesto. Basicamente é isso. Mas beleza. Bom, falamos um pouquinho sobre esse ponto da elitização, vamos para o nosso próximo bloco. E agora eu vou falar um pouco das dificuldades de jogos pesados, porque a gente gosta, mas a gente sabe que também não é totalmente fácil, né, Arthur? Tem algumas coisas que complicam ali quando você é um jogador que prefere esse tipo de jogo, que olha ali para um jogo um pouco mais complexo, como o que traz mais fatores de diversão. Começar pelo básico ali, é mais difícil de ir pra mesa? 99% do tempo é mais difícil, é mais trabalhoso. Dependendo até do jogo, você não tem espaço físico, né? Se for jogar um Eclipse, um Rising Sun, são jogos, né, mais ou menos do médico pesado, às vezes é difícil até achar uma mesa para jogar. É muito comum em evento, né? A gente vai a alguns eventos aqui pela região, e às vezes você tem que reservar aquela mesa maior para jogar. Além de ser difícil nessa questão do espaço, às vezes o tempo, tem que jogar com o mesmo grupo, às vezes, para masterizar algumas estratégias, aproveitar, extrair melhor do jogo aquilo. Então acho que acaba tendo uma dificuldade maior sim para colocar um jogo pesado na mesa. Até por questão de tempo, né? Um jogo pesado você vai demorar 3, 4 horas, ou até mais, dependendo do jogo que você for colocar. Isso que você falou do mesmo grupo para masterizar, a gente falou um pouco no Root, que foi o nosso episódio de Jogos Fofos. Se você não ouviu ainda, tá ouvindo aqui a gente, vai lá, ele tem uma pegada diferente de lista, mais piada, brincadeira. A gente tá ali os 4 do canal
classificando alguns jogos, e a gente traz um pouco desse ponto do root, que quando você joga com o mesmo grupo, tende a ser muito mais interessante, porque você vai ter as variadas raças. O root é um jogo de guerra ali, com assimetria entre cada uma das raças, né, das facções, e quanto mais você joga com o mesmo grupo, e cada grupo conhece todas as facções, isso fica muito mais interessante. Então, essa masterização é muito importante. Eu jogo bastante com a minha esposa, jogos pesados, ela gosta aqui. A gente jogou ano passado o Banquete Odin 34 vezes, se eu não me engano. Ela tem os controles aqui, 34 vezes. Então, o primeiro que já deixou de ser pesado em algum momento pra gente. Apesar de ser um jogo pesado, ele, naquilo que a gente falou, né, do quanto o jogo é pesado ou não, acho que esse ponto também do quanto você joga, você vai sentindo ele muito mais leve. Mas a gente já tinha ali o nosso jeito de jogar, já tem, né, quando a gente põe na mesa, faz até um tempinho que a gente não joga ele, mas quando ele vai pra mesa, a gente já tem o nosso jeito, já tem as estratégias, um já entende mais ou menos ali o que o outro vai fazer, e isso é muito interessante. Você pega alguém que não jogou, é uma experiência completamente diferente. Então essa questão da masterização é bem importante. E também é mais difícil pra mesa por tempo, né? Um jogo de 10, 15 minutos, 1 hora, é muito mais fácil de colocar na mesa às vezes do que você encaixar na rotina da vida de adulto um jogo de 2 horas e meia, 3 horas, 4 horas ou até mais. Então essa questão também da dificuldade, ela acaba pesando. Um outro ponto ali é o quanto o jogo pesado, ele para de ser pesado. Eu falei um pouquinho do Banquete Odin, né? E a gente vai jogando jogo pesado e parece uma droga. Não sei você, Arthur, mas eu fico com um negócio que eu pego um jogo... Caraca, esse jogo aqui, eu peguei o Tarkirian e eu joguei ele. Nossa, todo mundo falava Master pesado. Eu ainda não joguei com as expansões. Eu preciso pegar as expansões pra ver se a experiência muda um pouquinho. Mas me decepcionou, assim. Eu achei que ia ser o... jogo pesadão, e ele não me deu o barato que eu esperava que fosse me dar. Então parece que a gente cada vez está buscando um peso maior. É um negócio de efeito meio droga. Você pega um jogo, aí você joga um outro jogo e fala, isso aqui vai ser pesadão. Você fala, porra, mas eu queria algo mais pesado, isso aqui é meio leve. Então parece que nunca supre aquele peso que você quer encontrar depois de um tempo. Você sente isso? Eu sinto 100%, né? Você vai escalando nessa escadinha, uma hora você esquece da altura que você tá. Eu recebi um casal de amigas aqui pra jogar um dia, e aí elas não faziam parte do hobby, né? Tinham jogado um joguinho só. E aí eu olhei pra minha prateleira e falei, cara, eu vendi todos os meus jogos leves. Eu não tenho mais. Por quê? Vou jogando, vou experienciando. Chega uma hora que eu falo, putz, esse jogo aqui já não me satisfaz mais, já não tá dentro da minha rotina. E aí isso acaba, você nem percebe às vezes, né? Tem gente que se assusta quando vê aquele jogão assim. Quem é mais viciadinho olha e fala, nossa, parece um jogo bacaninha, né? Não deve ser muito difícil aqui, esse jogo de 5 horinhas aqui. Vou ler esse manual de 30 páginas, acho que eu vou conseguir ensinar rapidinho o jogo. Então acho que é um efeito realmente de droga. Porque quanto mais você experiencia jogos pesados, se você pega o gosto, mais leve vai ficando mais fácil também. Eu acho que, inclusive, é uma coisa que as pessoas se assustam um pouco, né? Mas é uma questão de técnica, você vai desenvolvendo, jogando, e vai começando a pegar algumas linguagens que os jogos todos vão ter. Então, se eu falo pro Davizão, Davi, vamos jogar um jogo com deck building, alocação de trabalhador, ele já sabe metade da mecânica do jogo, sem nem ter olhado o jogo. Então, é uma questão de prática. Quanto mais você joga, mais a sua percepção de pesado vai mudando e você vai se ajeitando a essa nova perspectiva. E aí algumas outras dificuldades do jogo pesado, vamos tratar de alguma delas aqui, né? Então, downtime. Downtime é algo que, pra quem não conhece o termo, é o tempo que você espera até chegar à sua jogada. Ele é um reflexo direto do AP que a gente falou, né? Então, análise e parálisis, a pessoa tá ali pensando e você muitas vezes está em downtime, está esperando ali pra fazer a sua jogada. Dependendo do jogo, tem outras coisas que você pode ir pensando. Eu vou pensar na minha estratégia, eu vou olhar pro meu deck de cartas, mas às vezes, se o tempo for muito longo, isso não supre. Você vai ficar ali um tempão só aguardando realmente, e tem jogos que você não tem o que fazer, ou porque o jogo não oferece, ou porque o jogo tem muitas coisas pra pensar, mas até chegar a sua jogada as coisas mudaram tanto que não vai fazer a menor diferença você ter olhado para o que você faria antes. Então o downtime vai ser maior ainda, porque você vai pensar, bom, eu preciso pensar na minha jogada quando for a minha jogada. Isso é algo bastante comum também em jogos pesados. Como é que você vê isso, Arthur? Assim, as pessoas normalmente que jogam jogos pesados estão acostumadas com um certo downtime, lógico, depende também do grupo que joga, se tem um AP maior ou um AP menor, mas isso é um problema para quem tá entrando nesse mundo? Olha, varia muito de como a pessoa vai perceber esse jogo. Mas, de forma geral, o downtime ele acaba irritando um pouco, principalmente no começo. Quanto mais você vai jogando, mais você vai tentando tirar o seu downtime. E às vezes também é uma questão de mesa, né? Depende do grupo que você joga. Às vezes você pode combinar, gente, ó, não vamos passar de muito tempo nos turnos, que a gente tem um tempo limitado aqui, vai jogar até tal horário. Mas, de forma geral, acho que o downtime ele é a segunda coisa que mais assusta um pouco nos jogos, né? Tem outro termo que a gente vai falar daqui a pouquinho, que acho que assusta um pouquinho mais. Vou falar que
Eu odeio downtime. Como eu falei, gosto muito de jogos pesados, mas eu tenho um sério problema com downtime. E acho que por jogar muito em 2 jogadores, eu e minha esposa, jogos pesados, e a gente se acostuma com o nosso próprio ritmo. A gente joga muito rápido normalmente, e isso é uma dificuldade quando eu vou jogar com outras pessoas, porque eu entendo que, lógico, eventualmente você vai ter uma jogada ou outra que você vai falar, gente, desculpa, eu preciso de um tempo aqui pra pensar um pouco mais. Mas não é nem o caso do tema de hoje, falar de etiqueta na mesa, qualquer coisa do tipo, mas trazer um ponto que eu entendo que você tentar fazer a jogada perfeita é impossível. Sempre vai ter uma jogada melhor que você não conseguiu pensar. Então, se você está gastando um tempo absurdo em todas as suas jogadas, porque você quer fazer a melhor jogada possível, é um desrespeito com as outras pessoas na mesa. Então, independente do peso do jogo, eu procuro não demorar, porque eu acho que o downtime é algo bastante nocivo na experiência do jogo. Mas ele faz parte. Eu concordo 100%. O downtime, ele pode ser um dos fatores que mais vai atrapalhar a sua diversão. Tanto que numa mesa que eu conheço a galera, tem uma frase que eu sempre falo que é: quem pensa é otário. Porque às vezes a pessoa demora tanto pra fazer a ação que quando chegou na sua vez já passou 40 minutos. Outro ponto que as pessoas falam de jogo pesado é que parece trabalho. E aí, você acha que parece trabalho? Eu não acho, porque o meu trabalho não tem nada a ver com jogo de tabuleiro. Quem dera. Quem dera, né? Mas eu acho que esse aqui é o ponto que a galera mais se irrita com jogo pesado, quem não gosta ou quem não tá acostumado. Porque às vezes ele vai te trazer tanta ansiedade. Tipo assim, nossa, eu tenho que planejar minha ação pra que daqui a 3 turnos esse recurso vir pra mim, e aí eu vou ter que organizar, e aí o jogo é apertado, tem pouco recurso, pouco dinheiro, e isso pode fazer com que a pessoa fique ansiosa jogando. Eu tenho alguns amigos, um casal de amigos que não gosta de jogo pesado porque eles falam, eu fico ansioso jogando, porque parece um trabalho, parece algo enorme que você tem que destrinchar ali. O que pra mim é a graça do jogo pesado, é parecer algo, um desafio, uma montanha a ser escalada às vezes. Eu também não concordo. Eu acho que pelo oposto, na verdade, é o que relaxa do trabalho. Às vezes não é um jogo levinho que você simplesmente joga e nem percebe passar o tempo. É aquele jogo que você vai sentar e ficar queimando a cabeça. Putz, o que eu faço? Posso por esse caminho? Posso por aquele? É isso que vai me relaxar. Realmente. Eu concordo, porque tira da realidade, né? Você é forçado a sair do seu trabalho, do seu programa pessoal ali, pra você focar naquele mundo, naquele momento, naquela congregação que você tá tendo com a mesa e o jogo. Então acho que isso é o fator que mais me agrada, ele ser pesado, porque ele te tira da realidade. Ele te joga pra resolver um problema que tem um começo, um meio e fim dentro daquele jogo. E outros 2 pontos antes de a gente falar do que eu imagino que é esse termo que você falou que faz as pessoas ficarem com mais receio do que downtime. 2 que eu acho que colam bem, que é a burocracia e que você precisa reaprender a regra a cada partida, principalmente quando são partidas mais espaçadas. Se você jogar diariamente um jogo, você vai acabar tendo uma maestria maior ali, mas se você demorar um pouquinho, você vai precisar reler o manual, ou eventualmente até ver um vídeo. Então, os jogos mais pesados, você entende que são jogos burocráticos? Aliás, existem jogos burocráticos pesados, mas você entende que só os jogos pesados trazem essa sensação de burocracia e essa questão de ficar reaprendendo regra. É algo que também só acontece com os pesados, acontece demais, atrapalha a jogatina? Eu acho que essa questão de reaprender regra, ela é muito comum quando você joga jogos pesados com espaçamento muito grande de tempo. Então, joguei uma partida aqui, daqui a um mês vou jogar outra partida. Mas não é exclusivo de jogo pesado, não. É muito comum você estar jogando um joguinho leve, um azul, um Ticket to Ride, alguma coisa assim, e aí você percebe que alguma coisa tá errada. Porque alguém que explicou, ou você já experienciou, você tentou tomar da memória ali uma regra e você esqueceu de algo, contou ponto errado. Então não é exclusivo de jogo pesado. Eu acho que o jogo pesado, ele força isso para um patamar maior. Porque às vezes você nem lembra como é que funciona a estrutura do jogo. Às vezes o azul você esqueceu como pontua direito, mas você lembra o básico ali, de pegar a pecinha, de fazer o restock das coisas, perder pontinho. Mas eu acho que o jogo pesado, ele acaba exigindo, às vezes, você ter que reaprender regras se você joga muito espaçado, né? E a burocracia de jogo também é algo que assusta muito, eu acho. Tem gente que acha o jogo burocrático e às vezes tem... Isso varia também de como o jogo é feito. Se o jogo tem muita burocracia, pode ser um indicativo que aquele jogo no design teve algum tipo de falha também, eu acho. Varia também de jogo para jogo. Nesse ponto eu vou discordar um pouquinho de você, porque eu acho que o aprendizado de regras, por mais que aconteça em diversos tipos de jogos, no jogo pesado ele é mais constante e mais procedural, assim, porque quando eu vou jogar um jogo mais leve, um azul,
mesmo se eu esquecer a regra, eu dou uma batida no manual de 2 minutos, uma coisa lembra a outra, são poucas regras para você lembrar. Quando é um jogo mais pesado, normalmente, lógico, não é sempre assim, mas você tem regras que são muito amarradas. Então, se eu esquecer uma regra, eu não estou esquecendo uma regra, eu estou esquecendo uma cadeia. Aí eu vou ter que lembrar isso para lembrar aquilo, para lembrar aquilo, para lembrar aquilo. Então, acho que mesmo, lógico, partidas passadas vão piorar isso. E quando eu jogar mais frequentemente, isso vai sendo facilitado, mas tem alguns jogos que, mesmo que você jogue com uma frequência alta, é um pouco complicado de lembrar a regra por conta dessa cadeia de ações ali das regras. Então acho que tem um pouco dessa burocracia. Não acho necessariamente que é uma falha do jogo. Por exemplo, o Vital Lacerda tem jogos extremamente burocráticos e são jogos muito bem avaliados. Eu confesso que eu tive a oportunidade de jogar só um, tenho muita vontade de jogar alguns outros, então não vou avaliar necessariamente como... Ah não, minto, joguei 2 na verdade. Mas não vou avaliar, né, o geral dele como bons jogos, mas do que eu vi já de análise, né, e tudo mais, são jogos que parecem ser muito bons, muito do meu agrado, que agradam a comunidade que gosta de jogos pesados. A escola portuguesa como um todo, né, aquele autor do Madeira também, e outros autores portugueses, parece que tem um estilo de jogo um pouco mais burocrático, mas jogos excelentes. Mas se você esquecer a regra, você vai realmente penar um pouquinho para lembrar. Vamos então para um dos grandes problemas do jogo pesado, o fantasma do jogo pesado, custo. E aí? Quão barato é você gostar de jogos pesados? Não é barato. Não é barato. Alguns jogos você consegue achar até em promoção, um jogo às vezes passou por baixo dos panos e não vendeu, mas para você jogar jogos pesados, geralmente você tem que tirar o escorpião do bolso, né? É um investimento. É um investimento grande, assim. Bons jogos pesados, eu acho difícil de encontrar algo a menos de R$300, que é uma grana para um hobby considerável, assim, gastar R$300 para comprar um jogo. Para quem tá ouvindo, né, do hobby, fala, nossa, R$300, isso é bem por baixo, porque você vai achar jogos pesados, às vezes, por exemplo, Vital Lacerda, que eu falei que eu gostaria de conhecer, não tive oportunidade ainda de alguns jogos, porque é faixa de R$1.000, R$1.200, isso jogos que ainda você encontra no mercado nacional. Tem outros jogos, e o Brasil não tem hoje uma gama boa de jogos pesados, há pouco tempo não tinha tantas opções, agora tem bastante, mas ainda assim, quando você mergulha nesse mundo de jogos pesados, você vai pesquisando, aí você olha no BGG, você olha uma lista aqui, uma lista ali, você acaba conhecendo outros jogos que você gostaria de ter acesso, são jogos que não tem no Brasil, e aí os custos são muito altos, absurdos, então essa questão do preço do jogo pesado é bem complicada. E é justificado? Assim, tem muitos componentes normalmente, um jogo pesado ele tem mais insumo, é difícil você ver um jogo que é mais pesado com pouco material, mas vale a pena pela experiência que proporciona, na sua opinião? Eu acho que de forma geral vale. Se feito com parcimônia nessa compra, eu acho que vale a pena sim. Você não pode se perder, você tem que lembrar que isso é um hobby, né? Você não vai poder se endividar para comprar um jogo pesado. Mas eu acho que de tempos em tempos, se tiver oportunidade, eu acho que é justificável sim, porque esses jogos, como eles são pesados, eles tendem a ser complexos e são jogos que vão render experiências por anos, às vezes, né? 2, 3 anos vai ficar rodando ali o mesmo jogo algumas vezes e ele acaba se pagando, eu acho, ao longo do tempo. E nesse ponto de custo, e aí é difícil falar de valor, né? Porque o valor é diferente do custo. O valor é aquilo que você atribui. Então eu posso achar que esse jogo vale R$1.000 e a outra pessoa achar que é só papelão e que não vale sequer R$100, né? Então é bem complicado. Mas tem pessoas que falam, não vale a pena pagar tanto em um jogo porque um jogo médio pode entregar a mesma experiência. Você acha que um jogo médio pode entregar a mesma experiência que um jogo pesado? Eu acho que a mesma é muito difícil. Pode entregar experiências boas, mas a mesma, se você está com vontade de jogar um jogo pesado, o jogo médio, às vezes, ele não vai coçar toda a coceirinha que você tem. É aquele efeito da droga. Não tem como escapar disso. Você vai querer entrar mais pesado. Assim como o jogo pesado também não vai entregar a experiência do jogo leve, do jogo médio. Cada jogo tem a sua... Exatamente. Cada jogo, seu momento, seu público. Exatamente. Mas no quesito do jogo pesado eu já vi algumas pessoas falando, mas pra quê? Que você vai gastar 5, 6 horas com essa experiência se um outro jogo de 2 horas entrega a mesma experiência? Não entrega. Mesmo que ele entregue quase a mesma coisa, se um demora 5, outro demora 2, é porque tem diferença aí. Então acho que essa questão da experiência é tão individual quanto a nota do peso. É realmente para quem quer sentir aquela experiência. E aí, pra gente fechar um pouco essa questão da dificuldade de jogos pesados, a gente falou da dificuldade, às vezes, de ir pra mesa, até da inserção de novos jogadores, às vezes você não tem um grupo para isso. Você acha que os jogos pesados devem investir mais em tutorial, em modo de introdução? Você acha que esse é um caminho possível para que as pessoas tenham mais acesso ao jogo pesado? Um pouco complicado, assim, porque o mínimo que o jogo deve ter é um bom manual. Acho que, além disso, eu acho complicado, assim,
que tutorial você vai fazer, como você vai fazer, como você vai fazer esse modo de introdução. É uma pergunta muito difícil de responder, na verdade. Mas eu acho que boa parte dos jogadores pesados, eles não vão iniciar essa jornada sozinhos, né? Eles vão acabar sempre entrando em contato com os jogos e com o tempo vão se aprofundando e acabando achando grupos, pessoas que vão facilitar toda essa entrada. Então, cara, mas, por exemplo, videogame, né? A gente acaba fazendo esse paralelo porque, de qualquer forma, são mundos de jogos ainda que diferentes. Os videogames, eles vêm investindo muito essa questão do tutorial, da fase introdutória, da fase que você vai passo a passo. E aí você pega os jogos mais antigos, década de 90 ali, né? Mega Drive, Nintendo. Meu, te jogava ali e era, sei lá, a tartaruga que botou ovo na praia foi embora e o filhote, se chegar no mar, sobrevive, porque era muito difícil. Você tinha, tanto que tinha revistas de tutorial e etc, mas se você pegasse o jogo pra, ali sem suporte nenhum, se vira e aprende, assim. E aí tinha jogos extremamente difíceis, Contra, o próprio Super Mario, assim, pra você zerar efetivamente. Então, eram jogos mais complexos, assim, não sei se mais complexos, mas eram jogos com menos suporte, com menos facilidade para que você entrasse no mundo do jogo. E hoje você tem ali essa questão como algo fundamental, né? O pick up and play é uma base dos jogos para que você pegue, e aí ele vai te ensinar, e aí ele vai dar a mão para você até te soltar, e aí que você possa realmente ter um aprendizado. Será que os jogos de tabuleiro não deveriam beber um pouquinho dessa fonte, colocar algum nível de introdução, colocar um cenário menor? Tem alguns jogos que fazem isso, você tem um cenário, e aí você tem o manual. Esse aqui é o manual introdutório, o Mage Knight faz isso, não que o Mage Knight seja um bom exemplo de facilidade, mas de qualquer forma, mesmo o cenário introdutório do Mage Knight não é fácil de jogar. Mas, bom, ele tem ali o seu... Aqui está o modo introdutório. Eu sei que tem outros jogos que tem isso, eu não estou recordando agora. Talvez peguei o pior exemplo possível, mas ele faz isso. Então, assim, tem um cenário e aí depois você terminou esse cenário, agora leia esse manual. Será que os board games deveriam beber um pouquinho mais disso, aprender um pouco mais com os games digitais e utilizar desse mecanismo para que as pessoas tivessem um acesso maior aos jogos pesados? A minha principal questão é que eu tenho um pouco de dúvida da aplicabilidade disso em jogo de tabuleiro. Eu conheço alguns que vão ter sugestões e passos a passos e que vão fazer com que o jogador siga um setup específico e tal, mas eu acho que isso talvez não se traduza tão bem do jogo digital para o jogo de tabuleiro. Porque o jogo digital, ele muitas vezes vai segurar a sua mão, né? Ele vai colocar ali um cenário que você não pode fazer outra coisa a não ser respeitar essas regras introdutórias daquela fase inicial. O jogo de tabuleiro eu acho que é um pouco mais difícil de aplicar isso com uma maestria, com uma qualidade boa. E falando em jogo pesado, você não vai ver, por exemplo, um tutorial dessa forma, como você comentou, num jogo como o Elden Ring. Ele tem um tutorial, mas ele não vai segurar a sua mão. E é um jogo que é difícil, né? É um jogo que traz uma complexidade. Então eu acho que acaba sendo mais complicado aplicar isso em jogos de tabuleiro. Eu acho que o mercado talvez explore como uma necessidade, como aconteceu com os jogos digitais, né? Os jogos mais antigos, eles acabam sendo mais difíceis, só que eles foram se adaptando ao mercado ao longo do tempo, ficando mais popular, era necessário ser mais acessível, ter linguagens mais fáceis, e os jogos foram se adaptando. Talvez o tabuleiro passe por isso. Não sei, mas eu acho um pouco difícil de enxergar. Agora então aqui para o nosso próximo bloco, por que existe público para o jogo pesado? Porque agora a gente fica falando de dificuldade, de custo, de tudo que parece negativo, nem parece que a gente gosta de jogo pesado, né, Arthur? Por que existe jogo pesado? Por que as pessoas querem? Elas têm prazer de sofrer, assim? É masoquismo, é desafio extremo, esporte radical, é o Souls-like, igual você falou do próprio Elden Ring. É isso, Arthur? Você acha que as pessoas têm ali um masoquismo em relação ao jogo pesado? Elas gostam de sofrer? Olha, varia de pessoa para pessoa, mas eu acho que é muito essa questão da recompensa de conseguir conquistar aquilo que é mais difícil. A recompensa de você conseguir atingir, o prazer de você superar alguma coisa. E também aquilo que a gente já falou, que o jogo pesado, ele consegue te inserir muito mais no tema, às vezes, daquele jogo. Ele vai ter mais espaço para conseguir integrar o tema com a mecânica. Não é uma obrigação, né, do jogo, mas ele acaba te trazendo. Eu acho que as pessoas acabam se encantando por isso, pela dificuldade, se encantam pela essa imersão que esses jogos podem trazer. Então eu acho que, de forma geral, as pessoas gostam de superar desafios. Tem uma teoria bastante utilizada nos jogos, não só nos jogos, é uma teoria
de estudo humano de forma geral, mas ela é bastante utilizada para a teoria dos jogos, que é o estudo do flow. E o estudo do flow, ele fala que o desafio versus habilidade, né? Ele é um tipo de um gráfico ali, como se você tem um desafio muito alto para uma habilidade muito baixa, você vai ter ansiedade. Se tiver uma habilidade muito alta para um desafio muito baixo, você vai ter um relaxamento. Esse relaxamento, ele não é positivo, na verdade, porque ele vai levar ali a um tédio. Então, você tem que equilibrar desafio com habilidade para levar ali a um estado de controle com excitação que vai gerar o flow. E eu acho que quem busca o jogo pesado, ele tem isso numa forma um pouco diferente de quem busca um jogo leve, por exemplo. Você vai querer sempre testar essa sua habilidade ali, você vai sempre querer desafios maiores do que você pode suprir naquele momento, né? Não na vida inteira, a pessoa não quer passar por todas as pedras do mundo, mas naquele momento de jogo que relaxa ela, é sentir que o desafio está superior à habilidade dela. E aí essa mensuração do estado de flow dela nesse aspecto é um pouco diferente de quem busca um jogo leve. Isso faz sentido pra você? Faz sentido, e até a expectativa da pessoa, né? Se a pessoa busca um jogo que é mais social, dificilmente ela vai achar prazer num jogo pesado. Depende do que a pessoa deseja, como ela quer ser desafiada ou não. Então acho que faz sentido a gente enxergar o jogo pesado como ele é uma escolha, afinal de contas, né? Você escolhe aquilo que te diverte, que pode ser esse desafio, pode ser essa superação, pode ser esse sofrimento que a gente curte. Faço um paralelo ali com o esporte radical mesmo, né? A pessoa que gosta de uma caminhada no parque, de repente, lógico que não é o mesmo público, mas um paralelo com o board game, a pessoa que gosta de uma caminhada no parque talvez goste mais de um azul, goste mais, né, esteja nessa linha de gostar de um jogo mais leve. Aquela pessoa que vai pular de bungee jump é o pesado do board game, aquele esporte radical, aquilo que realmente gera uma adrenalina diferente. Então acho que existe isso. Existe o quesito também da masterização, a gente falou bastante disso, masterizar, o que é isso? É você se sentir mais preparado, você ter mais habilidade, você evoluir em alguma coisa. Então as pessoas às vezes fazem isso aprendendo um instrumento, cozinhando receitas mais difíceis, aprendendo um idioma e por aí vai. Esse sentido da masterização que é o que você falou, dessa superação dos desafios, acho que está muito presente quando você joga um jogo pesado, porque se você pega um jogo pesado, por mais que você consiga conectar a outros jogos que você jogou, você quer alguma coisa nova, você quer alguma coisa que você fala, putz, isso daqui eu não estou sabendo ainda como resolver. E depois que você resolveu, não é que o jogo vai perder a graça, mas é um pouco daquilo que a gente também trouxe, assim, parece que você vai querer uma coisa um pouquinho maior, um degrau um pouquinho maior, e às vezes essa escada não tem fim. Então essa questão da masterização também é bastante importante. Qual que você sente que é a recompensa quando você atinge isso, Arthur? Essa questão do prazer dessa superação? Bom, eu acho que justamente a questão que mais traz o prazer do jogo de tabuleiro é você perceber que aquele sistema que está para além do mundo, aquele sistema fechado do jogo de tabuleiro, você consegue absorver ele. Então eu acho que ele traz esse gosto pra mim pelo menos, né, esse gosto por compreender aquela dificuldade. Aquele jogo que parecia antes impossível, ele se torna fácil e pode se tornar até natural, né? Eu dou um exemplo bacana aqui, que eu joguei uma partida de High Frontier, que é um jogo extremamente pesado, um jogo que no BGG ele tem uma pontuação de 4,81, e foi assim, foi um evento. A gente começou a jogar 11 horas da manhã, com explicação, e a gente terminou de jogar 2 da manhã do outro dia. Então foram, assim, muito tempo de jogo em que a gente se inseriu e aprendeu e compreendeu e até chegou a naturalizar aquele mundo à parte, que é o jogo de tabuleiro. Então eu acho que, pra mim, tem muito essa questão de se envolver com aquela dificuldade, de superar ela. Então eu acho que as pessoas vão buscar coisas diferentes de jogos pesados, mas de forma geral conversa muito com a questão da superação e de compreender algo difícil. Eu acho que cria um vínculo também com o grupo, um vínculo de uma experiência, seja no High Frontier de N horas, ou numa partida de 3, 4 horas, que você, lógico, num jogo leve você tem também os vínculos, mas eu entendo que o vínculo do jogo pesado ele vai criar alguma história, e depois você vai conversar com a pessoa, putz, se o jogo teve, sei lá, 40 minutos, meia hora, às vezes não teve algo tão marcante. Se o jogo teve 4 horas, em algum momento teve, putz, aquele ponto que eu perdi, aquela jogada que eu fiz, esse caminho estratégico que eu fiz ao invés desse. Pra mim, e aí pode ser uma experiência extremamente individual, mas ele gera um pouco mais desse pós-jogo de uma forma um pouco mais interessante, assim, ele vai gerar reflexões e conversas que podem partir e estourar ali o momento da mesa. Não sei se para você isso também acontece. Sim, com certeza, né? O jogo de tabuleiro, em geral, ele é obrigatoriamente um evento social. Tanto que uma das coisas que, pra mim, eu não gosto de jogar de forma assíncrona ou online, é porque perde um pouco do social. No caso, até do High Frontier mesmo, né? A gente jogou essa partida aí de 14, 12 horas, sei lá quanto tempo foi,
E aí, no dia seguinte, né, eu dormi e acordei pensando em estratégia, discuti com a galera que eu joguei, não podia ter feito assim e tal, vamos jogar assim da próxima vez. Então eu acho que extrapola bastante essa questão social, né? Tanto que se a gente for jogar um jogo pesado com um grupo de desconhecido, a experiência não vai ser a mesma do que uma galera que você minimamente já conhece. E não só o social, acho que até a experiência do jogo solo, tem muitas pessoas que não gostam, mas tem a possibilidade também, para quem de repente está ouvindo esse episódio, apesar de achar que uma pessoa que não está no hobby dificilmente vai ouvir tanto talvez sobre um jogo pesado, mas se você estiver, que bom que você está aqui, existe a possibilidade de jogar solo também, então existe essa experiência, e jogos pesados, muitas vezes a única forma que alguns jogadores encontram de pôr na mesa é jogando solo, e mesmo assim eu já joguei Mage Knight solo algumas vezes, por exemplo, eu termino a partida e eu fico, putz, podia ter ido por aqui, podia ter ido por ali, podia ter explorado uma outra coisa que eu não explorei, então mesmo você com você mesmo vira uma experiência meio social quando você joga um jogo pesado, então eu entendo que traz também um pouco dessa reflexão que você vive com outras pessoas, no jogo pesado ele te propicia viver isso com você mesmo, é quase que uma meditação, um negócio meio zen ali, você ter essa experiência, então também entendo que é bem legal você pegar às vezes um jogo que você, putz, não consigo ver mesa, é um jogo muito pesado, não tem um grupo para jogar um jogo pesado, se for o caso, mas tem um modo solo. Vale experienciar, vale experimentar, pode ser que você encontre também formas de jogar o jogo que você queria sem precisar necessariamente de outras pessoas, se é o melhor jeito, se não é o melhor jeito, aí vai de cada pessoa, mas é uma forma também, é um caminho. Você joga solo, Arthur? Tiveram épocas que eu joguei mais jogos solos e jogos até médios pra pesado. Eu gosto, mas é que pra mim a experiência não é a mesma, né? Mas sim, acho bacana uma possibilidade de explorar. Às vezes até é legal você jogar solo pra compreender e aprender o jogo antes de colocar ele na mesa. Mas mesmo que você joga solo, você acaba compartilhando isso com outra pessoa, como um grupo de jogadores, num site, num Ludopad, numa BGG. Então eu acho que o jogo solo propicia também esse compartilhamento, né? Você curte o hobby, você quer compartilhar esse hobby com outras pessoas. Vamos então para o nosso último bloco de assuntos, depois a gente vai ter algumas indicações de jogos pesados também, mas vamos falar agora de mercado vindo de duas pessoas que não são do mercado de board games, então vamos cagar regra aqui. A ideia é falar um monte de bobagem a partir de agora, não que não falamos antes, mas é trazer algumas reflexões de percepção mesmo, né? Não somos do mercado, não somos editora, não somos de loja, a gente acompanha o hobby por meio de outros podcasts, de YouTube, de Ludopédia, de BGG, de grupos de fóruns e tentar falar um pouco sobre essas visões que a gente adquiriu aí, se os jogos pesados estão em declínio, estão sendo suavizados, por exemplo, né? Por mais que a gente veja alguns jogos pesados saindo, o Agrícola mais antigo ele era mais difícil, aí eles deram uma suavizada. Não vou dizer jogos pesados, mas talvez jogos punitivos. Parece que a punição está sendo mais escondida ou menos valorizada nos jogos do que eram antigamente. O Lacerda deu uma suavizada nos jogos também, como eu falei, não tive oportunidade de jogar tantos jogos dele, mas parece que os jogos mais novos dele são menos punitivos e mais clean, né? As pessoas vêm utilizando um pouco dessa nomenclatura, jogos mais limpos, jogos mais diretos, jogos menos burocráticos. Você vem enxergando isso, Arthur, que os jogos estão sendo um pouco mais suavizados em peso, enquanto ele vai bater no jogador? Talvez seja uma adaptação do mercado a um público que busca jogos não tão punitivos ou jogos até um pouquinho mais leves, né? Eu acho que existe um pouco disso sim, porque fica mais chamativo, eu acho, né? As pessoas reclamam muito do próprio Agrícola por ser, nossa, ele é muito apertado, ele é muito punitivo. Então eu acho que faz um pouco de sentido, sim, esses jogos estarem se domesticando mais, né? É aquilo até que talvez é um paralelo bacana pra gente pensar um pouquinho sobre os próprios jogos de computador. Que eles começaram num nível de dificuldade muito grande, foram introduzindo tutoriais, foram introduzindo facilidades, save points, etc. Mas a gente viu, a partir do Dark Souls, que é a franquia Dark Souls, e todos os Souls-like, que eles reintroduziram a dificuldade. Então, não sei se daqui a um tempo a gente vai ver uma volta um mercado que busca mais uma dificuldade no jogo de tabuleiro. É algo que a gente pode pensar um pouquinho. É legal ver que o Brasil vem encontrando espaço para jogos pesados. Se você fosse olhar, não vou saber precisar, se há 5, 4, 6 anos você não tinha, mas era mais difícil você ter lançamento de grandes jogos aqui, quer dizer, Gloomhaven, Twilight Imperium, próprio Trickerion e vários outros jogos que pegaram e as pessoas esgotaram. Então você vê que tem um público para esses jogos, ainda que obviamente o jogo leve, o jogo família é o carro-chefe das editoras, é o que vende mais, com certeza
certeza é o que traz uma rentabilidade maior para as editoras, apesar de um custo menor no jogo em termos de volume, mas a gente consegue enxergar os jogos pesados chegando no Brasil. Ainda bem, né? Ainda bem que esses jogos estão vindo para cá, a gente pode ter mais opção para jogar. E eu acho que o Brasil ele tem um espaço bacana ainda para crescer, do hobby como um todo, e por consequência até dos jogos mais pesados também. Agora, o nicho do nicho do nicho, eu ainda acho difícil. Tem alguns jogos que eu gostaria muito de conhecer, alguns estilos de jogos que eu gostaria muito de conhecer e que a gente ainda não tem um fácil acesso por aqui. 18xx, que são jogos econômicos de trem, bastante famosos. Você não tem nenhum lançado no Brasil ainda, salvo engano. Você tem alguns que você às vezes encontra no leilão, algo nesse sentido. Agora no 18xx não tem lançado no Brasil. Wargames, o próprio Memoir 44, é um jogo bastante famoso de guerra. Nem sei se ele é muito pesado, para ser honesto, mas falando um pouco dessa linha de jogos. Até por ser um jogo com um pouco mais de sorte, eu gosto normalmente mais de Eurogames, nem sei se é um jogo que eu gostaria. Aliás, o Memoir ele é 2.27, é um jogo leve. Mas principalmente os jogos então mais pesados de guerra, você tem o Twilight Struggle lançado aqui, aí você tem alguns jogos de guerra chegando como Destemidos, alguns jogos um pouco mais simples, mas jogos de guerra pesados, os 18xx, os jogos da série Coin, que também são jogos de conflito, que são muito nichados, eu não sei se quando que a gente vai conseguir enxergar aqui. Eu gostaria bastante, lógico, não digo que saísse todos os 18xx que existem, mas pelo menos uma, duas opções para que a gente tivesse um acesso mais fácil no mercado, até do idioma, né? Não é porque todo mundo que gosta de jogo pesado necessariamente tem o idioma inglês, então isso também limita bastante o acesso de algumas pessoas. Às vezes você tem um jogo que tem ali tradução, mas muitas vezes você simplesmente tem que utilizar ali do inglês, e isso fica bastante difícil para o acesso também das pessoas a esse tipo de jogo. Mas é isso aí. Algum ponto adicional, Arthur, antes que a gente passe aí para as nossas indicações? Bora ver o que a gente vai indicar aí pra galera. Arthur, então vamos começar falando de acessibilidade. A gente falou que às vezes é um pouco mais difícil em relação a custo, em relação a achar no Brasil, ou algo nesse sentido. Me fala um ou dois jogos aí que você considera acessíveis, pesados, né? Fala o peso deles também, para que a gente possa indicar aí para quem está nos ouvindo. Bom, a minha primeira indicação é um dos jogos que eu mais gosto, na verdade. Inclusive foi o primeiro jogo que eu comprei meio às cegas, que é o Agrícola. O Agrícola ele é um jogo com peso 3.45, um jogo de fazendinha, um jogo que você vai ali gerenciar uma fazenda, criar animais, ter plantações, etc. E ele é um jogo pesado que é bem punitivo. Geralmente o pessoal não curte tanto, mas eu acho que ele é um bom exemplar de um jogo que traz uma complexidade nas cartas, tem opções mais competitivas, bom jogo de entrada se você quiser um jogo ali do médio pro mais pesado. Falou do peso que a gente considera pesado 3,51, mas é importante lembrar que a gente está falando da individualidade, né? Então, o peso ele vem de uma série de fatores, e essa questão do quanto ele é punitivo, muita gente considera o Agrícola até mais pesado do que está ali no BGG, porque ele tem essa questão de você passar fome, de você jogar, às vezes ter pontuação negativa, então tem essa sensação de escassez muito forte, né? Traz isso com maestria, eu gosto bastante, e para quem, de repente, quiser o Agrícola, agora tem bastante opção, né? Você tem o Agrícola, 15 anos. Saiu revisado também recentemente nas Galápagos, né? Vai sair agora uma nova versão do Agrícola, não sei se vai chegar no Brasil, mas um financiamento coletivo que vai fazer uma gourmetização do Agrícola, como foi feito ali com o Castle of Burgundy, com o Porto Rico, vai deixar ele todo bonitão. Vai ter até zumbi, não entendo, não gostei, nem vi, mas não gostei. Achei uma loucura. Não gostei, eu não gosto desse tipo de... Prefiro minha fazendinha normal. É fazendinha normal, essa fazendinha com zumbi. Outra recomendação, de peso 3,85, é o Pax Pamir, a segunda edição. O Agrícola sai ali pela faixa mais ou menos uns 300 e tanto. O Pax já sai uns 500, 400 e tanto. Mas é um jogo também bacana, com uma dificuldade boa, super estratégico. E ele é extremamente bonito também, né? Ele tem um tapetinho e tal. E ele é um dos jogos da série Pax, que é o único Pax que a gente tem no Brasil hoje. Então, o Pax Pamir ele é um jogo que vai ter um tema histórico muito interessante, que vai estar incluso nas cartas, no mapa. Cada pessoa vai jogar como com o papel de dos impérios ali que estão no conflito do Afeganistão no século XIX. Então, você vai ter o Império Russo, o Império Britânico e a população do Afeganistão. Então, ele é um jogo que você vai trabalhar muito com as cartas, trabalhar com uma dominância de território, e ele tem o esquema histórico dele, assim, é incrível para quem curte, além de ser muito bonito, né? Traz um período histórico muito legal. Eu gosto muito do tema do Pax Pamir. Então, uma outra recomendação, que é um nívelzinho acima, eu acho, do Agrícola, que é o Pax Pamir.
Bom, deixei para minhas indicações então. Eu vou falar dois jogos que são bem acessíveis e eu acho que porque deram uma flopadinha no Brasil, mas são jogos que eu particularmente acho excelentes. O primeiro é o Kanban Drivers Edition, que é um jogo do Vital Lacerda, então falei que eu não tive acesso a muitos jogos do Vital, mas eu tive acesso a esse jogo, ele é muito bom. E ele é um jogo que você acha, às vezes, sei lá, por tipo 150, 180 reais em grupo de troca. É meio absurdo em relação aos componentes que ele tem. Não absurdo porque não deveria custar assim, mas porque quando a gente olha o preço de outros jogos, é praticamente o custo de um jogo de carta, assim. Então é bem acessível e é um jogo muito bom. Você vai estar à frente de uma montadora ali de carros, né, de uma fábrica. Esse é o jogo tipo trabalho, né? A gente falou de jogo pesado, é um jogo que é tipo trabalho. Esse é muito tipo trabalho. Você tem até uma chefe ali, né, uma gestora, que é a Sandra, e ela pode ser a Sandra boazinha, a Sandra ruim, ela vai passar ali te dando pontuação ou tirando sua pontuação, dependendo de como você age, aí você tem que fazer toda uma programação para poder produzir os carros. Então é um jogo bem legal, assim, pesado pra caramba, ele tem um peso de 4.36, é aquele jogo Vital Lacerda, então cheio da burocracia, você faz um pedacinho para fazer outro, mas é um jogo bastante satisfatório e recompensador. O outro jogo que eu vou falar é o Dominations. O Domination é um jogo que é ainda mais barato no Brasil, assim, você acha por tipo 70, 80 reais. Esse foi o flop do flop. Eu sei que muita gente não gosta, inclusive o Arthur jogou, não teve a melhor das experiências, eu sei, mas ele é um jogo que é muito bom, assim, para quem gosta de puzzle, para quem gosta de quebra-cabeça ali, para quem realmente curte um pouco dessa questão de conexão de peças, e ele é um jogo de civilização que não é uma civilização, então ele tem um pouco dessa questão de enganar ali nesse sentido no tema. Acho que isso também não contribuiu muito para que as pessoas gostassem do jogo, porque você pega um jogo achando que ele vai te entregar uma experiência de civilização, e na verdade ele entrega uma experiência bastante abstrata, que você vai conectar peças, vai fazer ali tecnologias, tem uma árvore de tecnologia bem legal também de conexão, então é um outro jogo que eu recomendo. É um jogo ali de peso 3.56, eu acho ele bem satisfatório, eu e minha esposa adoramos jogar ele, apesar de eu nunca ganhar dela, perco muito forte nesse jogo, assim, coisa de 100 pontos de diferença, é um absurdo, mas ainda assim eu gosto bastante dele. Ele tem ali uma beleza estética também na mesa, quando você coloca as maravilhas, então ele tem algumas estátuas, tudo de cartonado ali, não são miniaturas, mas às vezes assim fica bem bonito. Tem ponte, tem mausoléu, então ele tem algumas representações de maravilhas, você vai ter as civilizações totalmente abstratas, você vai buscar atingir os objetivos, mas é um jogo que eu particularmente gosto bastante, ainda que ele não tenha feito muito sucesso no Brasil. Ele tem várias expansões que nunca vão chegar no Brasil, uma vez que ele não fez sucesso, mas que eu sou louco para ter acesso também. E aí agora, Arthur, recomenda aí jogos pesados fora do circuito, jogos que não são tão acessíveis ou realmente são inacessíveis. Bom, eu peguei aqui um jogo super bacana, que é o The Matcher. Ele tem um peso de 4.31. Ele é um jogo que não foi lançado no Brasil. Ele é um jogo bem antigo, na verdade, né? A primeira edição dele é de 86. Depois ele teve uma outra edição de 97 e a edição mais atual de 2006 também. Ele é um jogo político, um jogo em que cada pessoa vai representar um partido na Alemanha que vai tentar competir nas eleições, ganhar votos, mudar a opinião pública. Então ele é um jogo super legal, mas infelizmente é de dificílimo acesso. Na Ludopédia você vai ter 71 pessoas marcadas como tenho e 129 como joguei. Então é um jogo muito fora do circuito, mas ele é bem conhecido até, por ele ser um jogo antigo que tem uma qualidade incrível. A minha recomendação é do The Colonists, que é um jogo ali de 2016. Um jogo que você vai olhar a capa dele e você vai achar que é um jogo do Yuvi, porque ele tem o artista dele é o Clemens Franz, que faz aqueles euros bem pastéis que o pessoal às vezes acha feio. Eu particularmente não acho feio, eu acho uma arte legal. Ele tem um peso ali no BGG que é de 4.06, então também passa ali dos 4, já vai pro pesado, bem pesadinho ali. Na aula do pad ele tem 88 pessoas que tem e 93 que jogaram, então também é um jogo que tá fora do circuito. Ele é um jogo também de civilização, mas uma civilização mais euro, então você não vai ter conflito, que você vai ter 4 eras, e você pode até jogar só a primeira e a segunda era, ou tem um estilo ali que você começa a partir da segunda ou da terceira para ir até a quarta, e aí você vai sentir o jogo de uma forma diferente. Particularmente eu não gosto desses módulos, eu acho que por mais que ele demore ali a sua faixa de 5, 6 horas, vale a experiência de jogar ele completo. Não é um jogo fácil, obviamente, pôr na mesa,
mesa, que você vai ter uma experiência muito longa. Ele tem um save game, pode jogar a primeira era, depois salvar, mas também é bem confuso. Então, assim, é um jogo que eu acho que vale pôr na mesa e da primeira até a quarta era e gastar suas 5, 6 horas. O pessoal fala às vezes que o Eclipse é o Twilight Imperium versão euro. Eu discordo porque eu não acho o Eclipse um jogo euro. Eu acho que o Eclipse é tão Amerigame quanto o Twilight, porque ele também tem a parte dos dados, a parte da aleatoriedade. Pra mim, o Twilight Imperium versão euro é o The Colonist, nada a ver em relação ao jogo, mas pelo peso e pelo estilo e tempo que demora. Então acho que são jogos eventos. Ele é o jogo euro mais evento que eu conheço, o jogo que vai demorar mais nesse estilo, assim, esse estilo fazendinha, de certa forma. Ele é um jogo que você vai montar sua civilização, pegar commodities, transformar em recursos, fazer construções, a sua cidade vai crescendo, você vai ter as colônias, cada colônia traz ali um tipo de habilidade. Então é um jogo que eu gosto bastante. Ele tem uma alocação diferenciada, porque você não aloca o trabalhador no espaço, você tem o seu trabalhador, o seu peão ali, você tem que ir andando com ele pelos tiles. Então às vezes você quer fazer uma coisa que tá lá do outro lado, e aí a cidade vai crescendo, a cada era ela vai ficando maior, e fica bem difícil você ter o acesso até o outro lado da cidade. Então você vai ter que planejar muito bem suas ações. E fica a recomendação. Não é um jogo fácil de achar no Brasil necessariamente, mas tem alguns à venda na Ludopédia e até com um preço razoavelmente acessível. Nesse momento que a gente está gravando, hoje é dia 20 de março de 2025, tem um de 380 até a faixa de 660. Então é um jogo que é possível de encontrar e não vai agradar todo mundo. É um jogo nichado pelo tempo que ele demora e porque ele é um pouco repetitivo. Você vai fazer as mesmas ações pelas 4 eras, mas o sentimento de progressão dele eu gosto bastante. E aí, Arthur, fala agora o jogo pesado que você gostaria de conhecer. Bom, o jogo que eu queria muito conhecer é o Weimar, né, The Fight for Democracy. No BGG ele tem um peso de 3.91 e ele tem uma questão muito legal em relação ao tema, aliás. Legal porque é interessante. Porque o próprio nome já diz. Ele vai falar de um período da Alemanha pós Primeira Guerra Mundial, no período entre guerras, que é a República de Weimar. E no jogo, cada pessoa vai assumir o papel de um partido ali, lutando pela dominância, só que ninguém joga com o partido nazista. As pessoas têm que impedir que o partido nazista assuma o poder na Alemanha, porque se ele assume, acaba o jogo. Então ele parece bacana pelo peso, pela dificuldade e pela temática como ela é tratada no jogo. Então achei bem interessante e quero conhecer o Weimar. Vou fazer 2 indicações aqui que eu gostaria de conhecer. Falei que eu gostaria de ter mais acesso aos 18xx e tem alguns da GMT que eu gostaria bastante de conhecer. A GMT é a mesma empresa do Twilight Struggle e até visualmente acho que eles são um pouquinho mais bonitinhos. Os 8x normalmente são jogos um pouco feios. Eu acho que esses GMT são mais bonitos e eles têm umas mecânicas interessantes, que é 1860, 1862, mas eu escolhi particularmente aqui o 1862. Ele é um dos mais pesados dos 8xx, o peso dele é 4.61 e ele tem uma questão de empresas públicas e empresas privadas, toda a questão dos 8xx. Além disso, você vai ter esse ponto das empresas públicas e privadas, né? Não abre todas as empresas, todas as partidas, então você tem uma variabilidade interessante. Então ele parece, né, não tive a oportunidade de jogar, mas parece ser um 18xx bastante interessante. Não seria talvez o melhor para começar, eu tive a oportunidade de jogar apenas um 18xx, então talvez não seria a melhor opção para adquirir e entrar nesse mundo, mas é o que eu mais tenho vontade aí de ter acesso e jogar. E a outra seria o Vinhos, do Vital Lacerda. Eu tenho muita vontade, eu gosto bastante desse tema de bebidas, né, de você plantar as uvas, como Viticulture, por exemplo, o Dom Pierre, por exemplo. Então, esse é um tema que me interessa. Gosto dos jogos do Lacerda, como eu falei, os que eu tive acesso e do que eu vi já também, tenho bastante curiosidade. E aí o Vinhos é 4.20 o peso dele no BGG, e eu tenho bastante vontade de conhecer também. É um jogo bastante famoso e que eu espero ter oportunidade aí. Arthur, agora um jogo pesado que você gosta muito, não precisa ser favorito necessariamente, mas indica aí jogos pesados que você gosta muito, 1 ou 2, fica à vontade. Bom, o jogo que eu vou indicar acho que foi a melhor experiência que eu já tive com um jogo de tabuleiro, que foi o High Frontier, né? Até comentei um pouquinho. No BGG, o High Frontier, ele tá com um peso de 4.81, ele tem várias edições, né? E ele é um jogo muito interessante porque ele foi feito na premissa de tentar ao máximo se aproximar dos eventos que acontecem no espaço. Então, é um jogo que vai tratar de colonização, de corrida espacial, e aí cada jogador vai jogar com uma companhia espacial que vai tentar comprar patentes, desenvolver espaçonaves para viajar para o espaço e conquistar, explorar novos lugares, criar colônias. Então é um jogo que é completo, demora muito, ainda foi 10 horas de jogo, mas que é extremamente interessante. E o legal do High Frontier é que a última versão dele, o High Frontier For All, ele lançou com vários módulos mais fáceis. Então tem como você diminuir o tempo do jogo,
tem como você diminuir a complexidade e ir aprendendo aos poucos como é que você chega até esse ponto mais alto do High Frontier. Então eu recomendo bastante, inclusive lançou no Brasil, viu? Por um preço aí, uns 800, 700 reais, mas que é uma oportunidade bem bacana de se jogar. Minha indicação serão duas também, aqui de jogos pesados que eu gosto. Uma delas, já falei, né? Joguei, sei lá, 34, 35 vezes ano passado, não podia ficar de fora. O Banquete Aldin é um jogo que eu gosto muito, o peso dele é 3,86. As pessoas olham, inicialmente, elas se assustam pela quantidade de ações, é um jogo de alocação de trabalhadores, e aí você tem um tabuleiro que parece uma planilha de Excel. Não, ele é bem bonito, não parece uma planilha de Excel, mas tem muita informação. Não parece uma planilha de Excel, sim. Não parece não. Ele é bonito. Mas tem muita informação, ele tem muitas ações, eu não sei exatamente quantas, honestamente, mas dando uma batida no tabuleiro aqui, deve ter, sei lá, 30, 40 ações possíveis, mas muitas delas, depois que você começa a jogar, você vê que são similares, assim, é pegar recurso, construir uma casa, construir um tipo de barco, construir outro tipo de barco. Então ele não é tão complexo quanto ele aparenta, mas as possibilidades estratégicas dele são muito grandes. Ele tem uma série de mecanismos ali, então ele tem a parte de alocação de trabalhadores, você tem as cartas, próximo ali do que tem da agrícola, que você tem as cartas com habilidades, você tem a parte do Tetris ali também, de ficar encaixando os produtos que você pega, então ele é bem gostoso de jogar, para mim um dos melhores euros que existem, com certeza está no meu top. E a outra indicação, falei de um euro, vou falar agora de um Amerigame, que é o Game of Thrones, The Board Game. Esse é bem famoso, teve uma época no Brasil que ele caiu bastante preço, tava, sei lá, 150, agora subiu um pouquinho ali, sei lá, acho que 300 reais mais ou menos, mas eu gosto bastante dele. Eu acho que ele teve uma questão quando ele chegou no Brasil, que ele enganou muita gente. As pessoas foram, nossa, é tipo War, mas é Game of Thrones, a série estava no auge, só que ele é um jogo complexo, ele não é um tipo War, ele é um jogo bastante complexo, ele é um wargame na verdade, é um jogo de guerra ali. Você tem gestão de suprimentos, você tem a questão das ações escondidas, e ele traz bastante a sensação de traição da série. A qualquer momento você pode ser traído, mas o Game of Thrones pra mim ele tem, além dessa questão de enganar as pessoas, não enganar, né? Ele tem uma proposta ali, mas as pessoas se enganaram porque foram buscando pela série. Ele é um jogo quebrado se você não jogar ou em 6 jogadores ou com a expansão, e aí ele brilha pra mim, que é com a expansão Mãe de Dragões. Na expansão Mãe de Dragões traz os vassalos, aí você pode jogar com 3, com 4 pessoas, vão ter os vassalos, então o mapa estará sempre cheio, você não vai precisar ficar com um pedaço do mapa apenas, você vai controlar os vassalos ali no mapa, e aí ele fica fantástico, assim, ele é desse estilo de jogo, né, jogo de guerra, jogo de combate, um dos melhores jogos, na minha opinião. É um jogo que demora também ali suas 3, 4, 5 horas, é uma experiência de mesa, precisa estar todo mundo muito afim do tempo e muito afim do clima que fica de traição constante. Esse é um jogo que me deixa uma certa ansiedade quando eu tô jogando, porque você sabe que a qualquer momento alguém vai te dar uma apunhalada nas costas, mas é um baita jogo, tem os seus haters, mas eu sou um dos que ama aí o Game of Thrones The Board Game. Pra gente fechar então, Arthur, nosso podcast, já agradecendo aí quem tá ouvindo a gente, queria pedir para comentarem se vocês gostam de jogos pesados, quais jogos pesados vocês curtem jogar, o que faltou aqui na nossa lista, o que vocês acharam das nossas discussões, vamos trocar uma ideia juntos aí. E para fechar, Arthur, eu queria saber se você acha que tem algum tipo de rito para virar um jogador de jogo pesado, se você lembra como foi essa passagem para você, se tem alguma forma de facilitar esse caminho, o que você vê aí de sair dos jogos mais médios ali para quem quer, né? Lembrando que não tem problema nenhum você passar a vida inteira jogando party game, mas se você quiser fazer essa transição para jogos pesados, se tem algum tipo de rito ali, alguma passagem, algum momento específico, alguma forma. Eu acho que não existe uma única forma, um ritual para você fazer, né? Uma receita de bolo, cada experiência é individual. Mas eu acho que, de forma geral, as pessoas acabam indo um pouco mais pelo ritmo normal, né? Vai conhecendo um joguinho mais pesado, vai para um médio, vai se interessando, acha um grupo e acaba indo para os jogos mais pesados, né? Mas também varia de pessoa para pessoa. No meu caso específico, comecei no hobby com um jogo já pesado, que é o Agrícola, né? Que, no meu ver, é um jogo já pesado. O primeiro jogo que eu comprei foi Agrícola. E aí, nas próximas compras, ali nas primeiras 5 compras, eu comprei o Agrícola, o Ubuntu e o Star Wars Rebellion. Então, assim, eu estourei a banca de uma vez, só comprei jogo pesado, então acho que eu acabo destoando um pouco. Mas o principal que eu digo para quem tem interesse é ter calma. É você compreender que esses jogos são pesados, eles seguem algumas regras quase que gerais. Então, se você vai se acostumando, jogando jogos leves, médios, começa a entender algumas mecânicas, se torna cada vez mais fácil, né? Quanto mais você experiencia, mais fácil fica. Então, acho que o principal ponto é talvez encontrar um grupo ou convencer algumas pessoas próximas a vocês a experimentar esses jogos de uma forma gradual.
Legal, isso que você falou de começar já por jogos pesados é interessante, porque tem pessoas, eu falei Game of Thrones, assim como ele foi, para muitas pessoas afastou, elas esperavam uma coisa mais simples, foi a porta de entrada pro hobby para muitas outras pessoas também. Então tem como começar, lógico, de um jogo mais pesado, às vezes até pelo histórico que você tem, se você vem do RPG, se você vem dos jogos eletrônicos, isso facilita também, não é o único caminho, mas facilita. Mas para quem tá jogando ali um jogo mais leve, joga jogos médios, de repente quer conhecer os jogos mais pesados, mas quando eu também não lembro muito bem como é que foi pra mim, se teve algum momento marcante ali. Acho que eu sempre gostei de jogos complexos desde quando eu jogava videogame, jogava no computador, né? Gostava de Age of Empires, gostava de jogos de estratégia ali, puxo um pouco também para esses jogos que trazem um momento ali de pensar mais estrategicamente e questões táticas, mas no board game eu acho que ajuda quando você encontra pessoas que vão poder te auxiliar nesse processo. Então, se você encontrar alguém que gosta de jogos pesados, que vai ter ali uma possibilidade de te ensinar, que vai ter paciência com você na mesa, que vai te explicar o jogo, isso ajuda bastante. Se você for a pessoa que vai, sei lá, vou pegar um grupo ali que ninguém joga jogo pesado e vou começar a levar jogos pesados, primeiro entender se o grupo tá afim disso, porque demanda uma energia, pegar um momento certo, não adianta, vamos jogar 2, 3 jogos leves depois um jogo pesado, não dá, né? Você tem que realmente transformar aquele evento ali, principalmente no começo, em que seja o evento principal da noite, para que as pessoas estejam com a cabeça mais fresca ali, e você ler o manual com muito detalhe, procurar os vídeos, porque às vezes você pega um jogo que é mais pesado, tem uma regra um pouco confusa, e essa regra confusa, se você não explicar bem, acaba atrapalhando ali a experiência da mesa como um todo, e aí fica um dissabor, né, dessa jogatina, e as pessoas às vezes não querem voltar a jogar. Então a atenção às regras, lógico, jogar errado faz parte. Quando você vai jogar um jogo pesado, normalmente, mesmo depois de jogar muitas vezes um jogo pesado, você vai errar algumas regras. Eu, pelo menos, acho que todo jogo que eu vou jogar aqui que é mais pesado, eu jogo, releio o manual depois que eu joguei e falo, putz, errei isso. Mas o cuidado ali para não ser alguma coisa que quebre o fluxo da experiência. Errar uma regrinha ou outra, ok. Mas se você errar alguma coisa muito estrutural, pode acabar um pouco com a sinergia ali, que as pessoas estão com aquele círculo mágico daquele momento da experiência. Eu acho também a gente tem uma ideia que, às vezes, tem gente que não é pra jogar jogo pesado. Pode ser um pouco frustrante você querer introduzir pra sua mesa, pro seu grupo, mas se não rolar, entender que acontece, talvez você tenha que encontrar um outro grupo pra jogar. Eu acho que isso é importante, que você não se desmotivar também. Exatamente. E lógico, a gente tá aqui no ABC Paulista, então o acesso a eventos em São Paulo, o acesso a eventos no próprio ABC é fácil, né? A gente não tem a dificuldade como as pessoas têm às vezes em cidades menores, que você não tem facilidade para achar grupo de jogos. Então, não deu certo, procura outro grupo. Nem sempre é fácil. Mas nem sempre tem como. Mas aí tem outras possibilidades, né? Então você tem o BGA, o Board Game Arena, que tem alguns jogos ali pesados para você jogar de forma gratuita. Tem o Tabletop Simulator. Na época da pandemia foi quando eu também joguei muito jogo pesado. Conheci o Guerra do Anel, por exemplo, jogando no Tabletop Simulator, e joguei bastante por lá. Então tem essa possibilidade, Tabletopia. E aí, quando possível, encontrar um grupo para ter experiência ali na mesa, o melhor dos mundos também, né? Mas se você... E além do modo solo. Então tem formas ali de você tentar encontrar essa experiência de jogos pesados se você não tiver um grupo que aceita esse tipo de jogatina. Mas a pior coisa é você ficar forçando as pessoas, né? Acho que tem que ser uma coisa meio natural, assim, de né, tô a fim de conhecer o que vocês acham, e se as pessoas forem topando, ver qual foi a experiência, o que gostaram, o que não gostaram, para tentar ir ajustando ali. E lógico, você comprar um jogo muito pesado logo de cara pode ser um investimento alto. Se tiver como você alugar, ou pelo menos ver uma série de vídeos antes para entender se realmente vai ser a pegada do seu grupo e a sua, é importante também. Beleza? Fechamos, Arthur? Então, gente, esse é o nosso primeiro turno duplo, nosso episódio piloto deste quadro. Bom, lembrando que a gente tem alguns quadros, cada um com uma proposta diferente. Esse é o quadro mais sério do canal, mas a gente tem outros ali mais de brincadeira, de discussão, com mais piada, com mais um debate mais compromissado. Mas a ideia aqui é a gente aprofundar um pouco mais esses temas, sempre em duas pessoas do canal. Não necessariamente eu, Arthur, em outros momentos teremos outros integrantes do podcast, mas é isso. Se você gostou, comenta aí com a gente. Se acha que a gente pode melhorar alguma coisa, comenta aí com a gente também. A ideia aqui é a gente trocar e saber a opinião de vocês sobre os jogos pesados. Muito obrigado, até a próxima. Quer mandar um tchau, Arthur? É isso, gente. Valeu, joguem pesado, se divirtam e até a próxima. Valeu! Valeu!